Oi, besties, como é que vocês estão? Pra quem não sabe, meu nome é Emily e hoje nós iremos falar sobre o Enem, o tão temido e esperado Enem. Estou com as minhas provas em mãos, as de 2023, do ano passado, e a do primeiro dia deste ano de 2024. Porque estamos falando sobre esse tema, né? Acabou de ser feita a primeira fase do Enem de 2024, neste último domingo, e no próximo domingo terá a segunda fase, que, né, como vocês puderam ver, eu fiz a primeira e irei fazer a segunda. Eu acho esse um tema muito importante, porque muitas pessoas ficam muito nervosas, tem gente que nunca fez Enem, tem gente que já fez, mas não sem ficar nervosa, tem gente que já foi eliminada, muitas coisas, muitas vertentes. E eu já fiz o Enem ano passado, e estou fazendo esse ano, né? Estou no processo. Então, acho que já que eu já fiz Enem, eu posso falar sobre isso. Eu vou contar pra vocês a minha experiência com o Enem também, né? Vou dar as dicas que eu puder pra ajudar vocês. E espero que realmente ajude, né? Tem gente que fica totalmente perdido. Tem gente que, sei lá, algumas pessoas começam a falar sobre o Enem no primeiro ano do ensino médio, ou até no ensino fundamental, mas tem algumas que só começam a pensar no Enem na reta final, né? No terceiro ano do ensino médio. E aí, não sabe o que fazer, fica perdido. Então, antes de falar desse ano que eu fiz a prova, do dia da prova que eu fiz ano passado, eu vou falar sobre como foi o meu terceiro ano do ensino médio, que no caso foi ano passado, em questão do Enem, né? Da minha preparação, do meu nervosismo, das minhas dúvidas, como eu imaginei que seria e como foi fazer o Enem, né? Eu vou adiantar já pra vocês que fazer o Enem em si, o ato lá, você tá lá sentado na cadeira 5h30 fazendo a prova, essa parte eu confesso que não é muito legal, porque são 5h30 fazendo prova, e o Enem, as questões, assim, vou mostrar pra vocês, assim, de relance, né, do ano passado, ó. Gente, as questões todas, olha o tamanho dos enunciados. É assim pra mais. Às vezes, as questões das alternativas tem tipo 2 linhas ou 3 linhas, as alternativas. Então, imaginem as questões, né? O enunciado das questões. É muito complicado, tem muito texto. Até na prova, que não é, né, a parte de linguagem e tudo mais, também tem texto. Quando você vai fazer conta, o enunciado também é gigante. E às vezes você nem precisa daquele enunciado enorme. Você só precisa ler a pergunta. E aí você vai lá direto no que você quer. No caso, a parte de interpretação de texto, geralmente você tem que ler tudo mesmo. Mas quando é mais conta, meus amigos, vocês não precisam ler tudo. Mas calma que a gente já vai falar melhor sobre isso. Então nós vamos falar sobre o pré-Enem, a experiência de fazer o Enem e o pós-Enem. Ano passado, como eu nunca tinha feito Enem, eu nunca tinha feito vestibular, eu nunca tinha feito nada disso, e realmente isso entrou na minha cabeça que era um tema assim, claro, eu sempre soube que fazer o Enem era importante, entrar em uma faculdade é importante, claro, gente, não é todo mundo que quer fazer faculdade, né, isso é uma escolha pessoal sua, né, mas eu acho que o estudo, independente da sua forma de estudo, é importante sim ao longo da vida. Então se você tá no terceiro ano do ensino médio, mesmo que você não saiba o que você quer fazer da vida, nem precisa estar no terceiro, na verdade é importante você se preparar muito antes, né, no caso, quem vai fazer o Enem. O que a gente quer fazer da vida já é outra história, é um processo mais longo que a gente não vai saber aos 17 anos. Impossível. Eu com os meus 18 também não sei, né? Nós somos muito jovens, isso aqui, cara, não precisa se preocupar com isso. Mas enfim, vamos foco, né? Vamos falar sobre o Enem. Tava normalmente no ensino médio, né? Os meus estudos voltados para as minhas provas que eu tava tendo, as matérias que eu tava tendo. Aí eu fiz a minha inscrição. Quando deu um mês para a prova do Enem, eu fiquei, meu Deus, eu vou fazer o Enem. Eu vou fazer a prova do Enem. O que será de mim? Eu não sabia como funcionava, como era chegar lá, tipo, entrar na universidade. Eu nunca tinha entrado em uma faculdade assim. Eu fiquei, meu Deus, gente, como que eu vou fazer o Enem? Eu não sei absolutamente nada, né? Nem a questão do conteúdo, a questão de saber o conteúdo, mas sim como me portar, o que fazer, o que levar, o que eu não posso fazer, que também é muito importante lembrar o que você não pode fazer. E aí eu saí vendo vídeos na internet sobre isso, saí perguntando para as pessoas que já fizeram, pessoas que já fizeram faculdade, pessoas que já fizeram o Enem, e pedindo ajuda, porque eu estava entrando em loucura, porque eu simplesmente não sabia o que fazer, não sabia como seria o dia. E a minha preocupação maior não era nem acertar tudo, não era nem fazer a redação, e sim a hora, entendeu? Como que seria a experiência de fazer o Enem. Estava com medo de ser eliminada, estava com medo de zerar tudo por não saber fazer, por não saber administrar meu tempo. Então, tudo isso são questões importantes. Eu não sabia que garrafinha eu podia ou não levar. Se eu podia levar transparente com rótulo. E eu tava morrendo de medo de levar uma garrafinha errada
e ser eliminada por conta da minha garrafinha, gente. Tá vendo? A minha preocupação não era nem o conteúdo em si do Enem, vocês estão percebendo? Era todos os mínimos detalhes que são muito importantes, você precisa saber, inclusive. Então fui, busquei o que eu podia ou não fazer, e aí tava nervosa, mas me senti mais leve por me sentir um pouco mais preparada para a hora de fazer. E assim, não passei obviamente na faculdade ano passado. Sinceramente, na verdade eu apliquei minha nota e eu nunca mais entrei no site. Talvez eu tenha passado, não sei. Nunca olhei o meu e-mail, nunca olhei nada. Mas assim, o curso que eu queria fazer ano passado era Direito. Mas eu mudei de ideia em relação ao curso que eu queria fazer. Então, que bom que eu não passei ano passado. Não consegui bolsa, sei lá, nem sei na verdade se eu consegui alguma bolsa de pelo menos 50%. Mas não é o curso que eu queria fazer, então quando eu vi que eu mudei de ideia, eu nem entrei mais no site pra ver se deu certo ou não, porque eu já não tinha mais interesse. E isso é normal, gente, isso é normal, né? No caso, eu já tinha aplicado a nota, então não tinha mais como eu mudar, já tinha passado 2 dias. Mas é normal, tá tudo bem, eu não fiquei me sentindo assim, pressionada, porque eu vi várias pessoas que fizeram o Enem junto comigo, que fizeram o ensino médio junto comigo, que terminaram e estavam indo pra faculdade. Mas eu não me senti pressionada, tipo, meu Deus, todo mundo... E não é todo mundo. Você pensa que é todo mundo, mas não é. Mas eu pensava, ai, todo mundo tá indo pra faculdade e eu não. E agora, meu Deus, eu tô atrasada. Não, você não tá atrasada. Cada um tem um ritmo diferente, cada um tem uma rotina diferente, uma vida diferente. Tem gente que tem que priorizar um trabalho, porque não tem condições de simplesmente só fazer faculdade, como se tudo fosse se resolver magicamente na sua vida financeira, enfim, né? Outra questão também isso. Então, enfim, é de acordo com as suas prioridades e as suas necessidades também, em questão das suas condições. Então eu falei, eu vou continuar trabalhando, como eu já estava fazendo ano passado, tranquila, né? E ano passado eu fiz mais como um teste pra eu saber como seria a experiência. Eu falei, esse ano passado também não tem problema. Esse ano, no caso, eu estava levando mais a sério, porque eu pensei, eu preciso começar uma faculdade ano que vem, porque eu não quero perder tempo, entendeu? Claro, eu ainda preciso trabalhar, eu não tenho o privilégio de simplesmente só fazer uma faculdade e só me preocupar com os estudos. Eu não posso fazer isso, não está na minha realidade. Mas, ainda assim, eu não vou deixar a faculdade de lado, porque o trabalho e os estudos são coisas muito importantes, entendeu? E como eu quero muito fazer uma faculdade, eu não vou deixar isso de lado. Então eu tô no processo de Enem e de vestibular também, que eu tô, né, tá em andamento. Mas também não vou aprofundar muito, não vou misturar muito com vestibular, senão vocês vão ficar confusos. Mas tem gente que tem dúvida, né, qual é o mais fácil, Enem ou vestibular? Na minha cabeça, o vestibular é mais difícil. Depende também da faculdade que você fez. No meu caso, eu fiz da UFPR, mas eu acho o vestibular mais difícil, até porque, né, também são 2 dias de prova, a primeira fase e a segunda fase. Só que no primeiro dia de prova, já do vestibular, você já tem as matérias gerais, você tem tudo de uma vez. Que no Enem não, é separado, né? Num dia é as de humanas, no outro dia são as de exatas. Mas não, no vestibular é tudo de uma vez. E claro, aí na segunda fase tem a questão dos textos, né? Não é redação igual Enem, pra quem tem essa dúvida. São 4 textos que podem cair. A gente não sabe qual, nunca sabe, só na hora. E tem as específicas, então depende do curso que você escolheu. Se você escolher engenharia, vai ser questões voltadas para esse curso. Depende de pessoa para pessoa na questão da segunda fase. Então eu acho o vestibular mais difícil, só que eu acho o Enem mais cansativo, porque são muitas questões muito extensas. É bem difícil essa parte. Mas assim, você dá conta, entendeu? É uma experiência difícil, mas você tem que passar, você precisa, né? No caso de quem quer fazer uma faculdade, enfim. É muito importante, gente. Priorizem muito os estudos. E se você tá vendo esse vídeo, você ainda não tá no 3º ano do ensino médio e não tá preocupado, meu Deus do céu, já tá chegando a minha vez de fazer Enem, ano que vem eu vou fazer. Ou se você já está fazendo esse ano, cara, você tem que se preocupar de qualquer forma. Se você tá no ensino fundamental, quanto antes você começar a se preparar, melhor. Se você tá no 9º ano e começar a se preparar agora, você já tá à frente de quem tá na sua turma e só vai começar a se preocupar com isso daqui a 3 anos. Você já vai estar mais preparada. Se você puder, eu recomendo muito você fazer como treineiro. No caso, pra quem não sabe, treineiro, você vai lá no dia da prova, você faz a prova, só que sem aplicar sua nota pra nenhuma faculdade. Você simplesmente vai fazer pela experiência, o que ajuda muito. Eu garanto a vocês que me ajudou muito eu ter feito ano passado, porque esse ano eu já sabia exatamente como funcionava e eu já fiquei muito mais tranquila. Então, em vez de ficar ansiosa pelos pequenos detalhes que eu falei pra vocês, eu pude me concentrar na prova em si, então isso foi muito mais fácil. Agora, dicas e coisas que você pode usar. Você pode levar, gente, levem garrafinha de água, pelo amor de Deus, vocês vão precisar, vocês vão sentir sede, são muitas horas. Vocês precisam levar alguma coisa pra vocês comerem e água pra vocês beberem. Então, garrafinha, vocês têm dúvida, que garrafinha eu posso levar? Qualquer uma. Isso aqui você pode levar.
que tem a escrita, que no caso é meu nome, é colorida, você pode levar o que você quiser. O que você não pode levar é aquelas garrafinhas que tem termômetro, sensor de temperatura, porque senão você pode colar através daquilo e eles não permitem. Então se você tiver garrafinha que marca a temperatura, não leva, ok? Leva qualquer outra, menos essa, que seja digital no caso. Comida você também pode levar o que você quiser, no pote que você quiser, na embalagem que você quiser, isso não faz diferença. Se você quiser levar feijoada, você pode, gente, uma feijoada completinha, farofinha, tudo, você pode, vinagrete, entendeu? Só que assim, eu recomendo vocês não levarem uma coisa muito pesada, porque você tem que pensar em vocês. O que vocês costumam comer, o que dá energia. Geralmente, eu gosto de levar um chocolatinho, uma coisa assim também, porque já me ajuda. Esse ano eu levei bolo de chocolate. Então, você não vai ter tempo de ficar comendo, sinceramente. A preocupação ali é a prova. Se você ficar perdendo tempo comendo, você não vai conseguir terminar a prova. Então, leva uma coisa mais leve, que vai disfarçar a fome. Não é pra matar a sua fome, pra você não comer horrores, meu Deus, uma janta. Não, é uma coisa mais leve, mas que vai ajudar vocês ali, né? Não ficar de estômago vazio, porque estômago vazio, o cérebro não funciona. Pelo menos comigo é assim. Não tem problema você ir até o seu local de prova do Enem com seu fone, com seu relógio digital. Você pode ir até lá com o que você quiser. Porém, na hora que você for entrar na sala, eles vão te entregar um pacotinho. Infelizmente eu joguei o meu fora, senão eu mostrava pra vocês aqui. Mas eles vão te entregar um pacotinho e vocês vão colocar tudo de vocês que é digital. Tudo que de vocês que é digital vai ficar nesse pacotinho. Então celular, relógio, fone, tudo vai ficar nesse pacotinho. Você vai ser lacrado. Vocês têm que colocar identificação de vocês, ou seja, o nome de vocês e o número de telefone. Porque se vocês esquecerem, eles vão entrar em contato com vocês pra você conseguir recuperar as suas coisas. Só que não coloquem o número de vocês, porque se vocês esquecerem, colocarem o número de vocês, eles vão ligar pra vocês, sendo que o celular de vocês vai estar lá dentro. Como que você vai conseguir recuperar? Não vai, né, gente? Então, atenção nessa parte também. E esse pacotinho vai ficar embaixo da sua carteira. Nas cadeiras embaixo, depende do lugar que você vai ficar, né? Tem gente que faz em escola, tem gente que faz em faculdade, mas vai colocar ou embaixo da mesa ou embaixo da sua carteira. Da sua cadeira, no caso. E a sua mochila, tudo, assim, você vai deixar tudo na sua mochila. Não tem problema você levar um papel na sua mochila, sei lá, sua identidade, um documento, alguma coisa. Enfim. Só que não vai poder ficar tudo à mostra. O que vai ficar à mostra são as suas canetas. Caneta preta, não se esqueçam. Não pode levar borracha, não pode levar lápis, não pode levar apontador, não pode levar nada disso. Leva a caneta preta e não leva só uma. Porque pode estragar, pode estourar, pode acabar a tinta. E se você ficar sem caneta, ninguém vai te emprestar outra. Porque além de não poder, não tem disponibilizado lá pra ninguém. Então leve mais de uma caneta. 3, eu acho que tá bom, mas tem gente que leva tipo 7 canetas. Eu acho demais, não precisa de 7. Mas 2, 3 ali é legal você levar. Então em cima da sua mesa vai ficar suas canetas pretas, a sua identidade e vai ficar também a sua comida. A garrafinha de água vocês não deixam em cima da mesa, por quê? Porque, gente, você deixa a garrafinha de água, quando você vai vendo, vai formando uma pocinha aqui em volta. E isso pode molhar sua prova e o seu gabarito. Então não deixem em cima da carteira, deixem do lado. E se vocês molharem o seu gabarito, não vai ganhar outro. Se você molhar o seu gabarito, rasgar, já era. Você vai ser automaticamente eliminado, porque eles não vão reconsiderar e não vão te dar outro. Mas não precisam ficar, nossa, alienados, preocupados com isso. É só deixar a garrafinha no chão. Outra coisa também que as pessoas ficam muito nervosas é a hora de destacar o gabarito. Não é difícil. Ó, aqui no caso ficava no gabarito e você puxa o gabarito para esse lado e dobra. Puxa para o outro lado e dobra também. Não sei se vocês conseguiram entender. E aí é só vocês puxarem bem devagarzinho. Se vocês, tipo, rasgarem um pouquinho a pontinha, não há problema algum. O que não pode acontecer é de você rasgar o gabarito inteiro, que aí eles vão desconsiderar automaticamente e você vai ser eliminado, mas não é difícil. E se vocês quiserem também, vocês podem usar a identidade para auxiliar no processo de destacar o gabarito também, que fica bem mais fácil. Uma coisa que vocês têm que prestar muita atenção é administrar o tempo de prova, principalmente no primeiro dia, que tem a redação, porque a redação ocupa muito tempo. Você não sabe o tema da redação, você vai saber só no dia. E também uma coisa que eu esqueci de falar é que o tema da redação fica no meio da prova. Peguei a prova desse ano pra mostrar pra vocês. Aqui tem as instruções, né, aqui no começo da prova. E aqui tá dizendo que das questões 1 a 45 é relativa às áreas de linguagens, códigos e suas tecnologias. E depois disso é a proposta de redação, ou seja, depois da questão 45 é a redação. Então você vai lá no meio da sua prova, procura a questão 45, não necessariamente vai ser 45, né, não tenho certeza dessa parte, mas
Depois disso vai ter a redação, entendeu? Aqui tem a proposta de redação, ela fica aqui embaixo, então presta atenção. Você não vai olhar o título do texto, que o título do texto não é o tema da redação. O tema da redação fica aqui embaixo, que nesse caso, né, nesse ano foi Desafios para a Valorização da Herança Africana do Brasil. Eu adorei esse tema, foi muito legal. Então é aqui embaixo que fica, e tem os textos de apoio, né? Caso você não faça ideia do assunto, nos textos de apoio você vai poder ter pelo menos alguma noção. Não vou entrar no mérito da estrutura da redação, mas uma coisa importante que tem que ter é fonte, alguma fonte de algum lugar. Pode ser uma série, um livro, um filme, um filósofo, o que você quiser. Não importa o que você vai colocar, e sim o jeito que você vai colocar. Depende do jeito que você coloca e não exatamente o que você coloca. Eu já vi redações assim, que as pessoas citaram coisas assim, super aleatórias, mas da forma que elas colocaram na redação, se encaixou com o tema e deu tudo certo, tiraram uma nota super boa. Então, administrem o tempo de vocês. Eu gosto de já ver o tema da redação, anotar as ideias que eu tenho, tudo que vem à cabeça, de acordo com aquele tema, e aí depois eu vou fazendo as questões de linguagens, e assim, depois que eu terminar as de linguagens, eu vou pro meu rascunho, continuo as outras, e aí sim eu faço a redação. Mas assim, gente, eu vou fazendo as questões menores, as questões que tem menos enunciado, e as mais longas eu deixo pra depois. Então, só depois da redação eu vou voltar para essas mais longas e aí eu vou revisar tudo que eu fiz. Não deixem a redação por último, ok? Senão, cara, a redação conta muito, 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 muito. Então, se vocês deixarem por último, pode correr o risco de vocês não conseguirem terminar e aí a sua nota vai decair automaticamente. O segundo dia de prova é mais simples por não ter redação, mas é claro, né, tem a questão das contas que é mais difícil. Mas eu acho que em relação à prova, assim, ao fazer da prova, eu falei tudo que eu tinha pra falar. E vamos falar sobre o pós-prova, né? No caso, depois da primeira e segunda fase, o processo de você estar esperando o resultado sair. Não fiquem desesperados procurando o gabarito extraoficial e isso e aquilo, porque isso só vai desesperar vocês. Não adianta, gente. Aquela não vai ser a nota oficial. Às vezes uma questão é desconsiderada. E a forma que é corrigida a prova do Enem é um pouco mais complicada, é muito difícil. Não é por acertos, tipo, você acertou 5 de 10, sua nota vai ser 50. Não, não é assim. Enfim. Nossa, meus números foram nada a ver, mas vocês entenderam o raciocínio, gente? Não é por acertos. Depende de questão por questão, é muito relativo. Então, você vendo um gabarito extraoficial, você não vai saber sua nota. Você só vai ficar se martirizando à toa, né? E é capaz de você ver isso no primeiro dia e se desmotivar pra fazer o segundo. Mas não, espera, não fica fissurado nisso. Fica tranquilo até sair o resultado e aí sim você vai saber de verdade. Não adianta você querer ficar mandando sua redação pra 50 pessoas pra elas corrigirem, porque não são elas que vão corrigir oficialmente no final das contas. Então, isso só vai te atrasar, né? Sabe? Você vai ficar maluco com isso. Então, eu não corrigi a minha com gabarito extraoficial e nem pretendo, porque não tem necessidade. Não precisa dessa ansiedade. Vai sair o resultado de qualquer forma. Você querendo saber antes ou não, não vai sair agora. Então, essas são as dicas que eu posso dar pra vocês, né? Essa experiência que eu posso falar. E assim, gente, vão tranquilos. Se você ficar nervoso, é pior ainda, sinceramente. Ano passado, quando eu tava nervosa, meu rendimento foi muito pior. Esse ano que eu tava mais tranquila, eu senti que foi mais leve, foi mais fácil. Enfim, a questão principal pra mim é só administrar o tempo. Se não dá tempo, vai acabar a hora da prova e você vai ter que entregar a prova sem terminar. Então, administre bem o seu tempo. Só frisando aqui pra vocês não esquecerem. Muito obrigada por ter assistido, né, as minhas dicas. E eu tenho um perfil pra indicar pra vocês lá do Instagram, que também dá muitas dicas, não só dicas igual eu dei aqui pra vocês agora, falando experiências, mas tem sobre matéria, sobre muitas coisas, e um perfil que eu acompanho, então eu acho muito bom. Se eu não me engano, também tem um canal no YouTube, se tiver eu deixo aqui pra vocês, vou deixar no link da descrição pra quem tiver preguiça de ir lá pesquisar, é só clicar no link aqui embaixo. Então, boa prova pra vocês na segunda fase, pra quem vai fazer só ano que vem, se prepare, e boa sorte pra todos nós, né? Um beijão pra vocês. E até o próximo vídeo. E boa sorte pra mim, que eu vou fazer no domingo agora a segunda fase, né? Tô me tremendo.